E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive aqui com a gente. Beleza, hoje a gente vai se aprofundar num tema que tá dando o que falar na política brasileira. Não, isso aí. A capacidade intelectual e de argumentação da esquerda e da direita, essa questão que sempre aparece, né? Aparece bastante. E a gente recebeu umas fontes de vocês com uns pontos de vista bem interessantes. Bem interessante. E até surpreendentes sobre esse assunto. É verdade. E aí, pra quem tá sempre ligado, querendo se inteirar de tudo, de forma rápida, mas sem perder a profundidade, É isso a gente vai tentar desvendar essa parada. aí. Juntos, né? Isso. Que é argumentar melhor no Brasil. Boa pergunta. Sem cair em um monte de informação confusa. É isso aí. Já... Nossa missão de hoje é essa. É isso aí. Mergulhar fundo nessa história. Esse... Explorar o que as fontes dizem sobre essa diferença. De preparo de capacidade intelectual entre a esquerda e a direita aqui no Brasil. Isso. Preparados para mergulhar. Bora mergulhar de cabeça. E já pra começar, É. acho que a gente pode ir direto para uma das coisas que mais me chamou a atenção. Uma declaração surpreendente vinda de alguém que se identifica com a direita. No vídeo do YouTube. Sim. O cara fala abertamente que a esquerda é mais preparada Falou mesmo. que a direita, e ele ainda completa dizendo que começou a sentir vergonha de algumas coisas. Vergonha mesmo. Que tipo de coisas? Ele não especifica muito, né? Mas a gente sente ali uma frustração, uma autocrítica. Que é bem interessante da parte dele. É porque geralmente a gente não vê esse tipo de coisa. É incomum, né? De pessoas se colocando nesse lugar de vulnerabilidade, de reconhecer as próprias falhas. É verdade? E aí nos comentários do vídeo, tem uma galera questionando essa visão. Claro. O pessoal fala, peraí, mas historicamente, É, a direita teve mais tempo no poder no Brasil. isso. Como é que fica isso? É um ponto interessante. E o vídeo responde essa crítica como... Ele argumenta que desde a redemocratização a gente teve mais governos alinhados à esquerda hoje que à direita. Interessante. E aí ele faz um apanhado histórico, começando lá na República Velha, Nossa. no comecinho da nossa República, passando por Washington, Luiz, a ditadura militar, Sarney Collor, FHC. Nossa. Aí chega no Lula e Dilma, depois Temer e Bolsonaro. Ele tenta mostrar que nesse período mais recente, pós-redemocratização, os governos de esquerda tiveram mais tempo no poder. Faz sentido. É importante lembrar que essa é a interpretação dele. Claro. Ele inclusive conta que sempre votou na direita. Ele tá se colocando como alguém que tá questionando as próprias convicções. Interessante. Mas o vídeo não para por aí. Não. A questão da diferença intelectual vai além dessa questão. Vai além. O tempo no poder. Sim. Ele chega num ponto que ele fala abertamente sobre uma diferença intelectual absurda Absurdo. entre os dois lados. É? E pra exemplificar, ele conta de uma conversa que ele teve com Kim Ten. É mesmo. E nessa conversa, o Claro. Kim teria comentado que os debates estavam se tornando humilhantes Humilhando. pra galera da direita. Caramba. O que será que ele quis dizer com isso? Né? A gente fica pensando qual que é o problema de fundo. Será que é falta de repertório? Pode ser. Será que é dificuldade de lidar com diferentes linhas de raciocínio? Uma incapacidade de articular argumentos mais complexos. Pode ser várias coisas, né? Difícil saber. E essa dificuldade de encontrar alguém da direita para debater, parece que é real, né? Pelo menos de acordo com o que o vídeo sugere, a pergunta que fazem pro Kim Pen é: você indicaria alguém da direita com boa capacidade de debate? E a resposta dele, segundo o entrevistado, foi: por Direto? Sem rodeios. Sem rodeios. Essa declaração é bem forte, né? Tipo um soco no estômago. E aí a gente chega no texto colado. Como é que ele se encaixa nessa conversa? Um texto colado. Vai na mesma linha do vídeo. Ah. Ele argumenta que a esquerda brasileira realmente demonstra uma capacidade argumentativa e intelectual superior, Superior. comparada com a direita, que é a extrema direita. E ele vai além, ele tenta explicar as causas. Sim, tenta entender de onde vem essa... Superioridade. Quais seriam essas causas? Ele aponta para a história da esquerda, Aham. que sempre esteve ligada a movimentos sociais, Sim. sindicatos, Ah, meio acadêmico. faz sentido. E essa conexão Sim. teria incentivado
o desenvolvimento do pensamento crítico e o engajamento mais profundo com as questões da população. Sim. O que levaria a um discurso mais bem fundamentado Sim. e, consequentemente, a políticas públicas mais eficazes. Esses efeitos. Dos movimentos, a ligação com a academia, realmente pode trazer uma bagagem argumentativa. Com certeza. Mais robusta, né? Mais robusta. E como o texto descreve a direita em comparação? Ele faz um contraste. Dizendo que a direita, principalmente os setores mais radicais, são mais propensos a usar discursos simplistas, maniqueístas, que não teriam muita profundidade teórica. Ele critica o uso de slogans vazios e a polarização extrema. E aí ele argumenta que isso demonstra uma fragilidade. Dos argumentos. E dificuldade de manter debates consistentes, sem recorrer a falácias. Sem recorrer. Ou ataques pessoais. Será que essa simplificação do discurso é proposital? Boa pergunta. Será que é uma forma de alcançar um público maior? Pode. Ou realmente reflete uma falta de base teórica? É difícil saber, né? Pode ser as duas coisas. O texto dá algum exemplo concreto? Sim, ele menciona os debates no Congresso. E as entrevistas na mídia? Sim. Como exemplos de situações onde políticos de esquerda, com mais dados, com análises consistentes, conseguiriam desmontar os argumentos da direita. Essa capacidade de construir uma argumentação sólida seria diferencial. Importante. E a questão da formação, da visão de mundo, também entra nessa malha. Com certeza. O texto argumenta que a formação acadêmica e a participação em movimentos sociais dão à esquerda uma visão mais ampla que leva em conta as diversas necessidades do país. As soluções propostas tenderiam a ser mais complexas, levar em conta a diversidade do Brasil, enquanto a direita, muitas vezes, apresentaria propostas que beneficiam setores específicos. Setores específicos. Da sociedade. Então, essa ideia de uma visão mais abrangente seria um ponto a favor da esquerda. É o que o texto argumenta. E como isso se reflete na comunicação? O texto defende que a esquerda se comunica melhor. Usa uma linguagem mais acessível para dialogar com diferentes grupos. Sim. Promovendo debate público. Mais qualificado. Mais qualificado. Por outro lado, ele critica a direita por usar discursos de ódio e desinformação. Isso. O que acabaria afastando parte da população. E prejudicando a credibilidade. No fim das contas, tanto o vídeo quanto o texto apontam para essa possível vantagem da esquerda, em termos de capacidade intelectual e de argumentação. É importante a gente lembrar que essas são as visões das fontes que a gente analisou. Com certeza. Não são verdades absolutas. Não. Mas pontos de vista Exatamente. que nos fazem refletir sobre a dinâmica política brasileira. E a pergunta que fica é... Qual? Por que essa diferença, se ela realmente existe? Acontece. O que causa essa diferença? Será que é a história de cada movimento? Pode ser. Os grupos que cada lado representa? Pode ser. As estratégias de comunicação. Pode ser. E as consequências disso? O que isso significa para o futuro da política? Para a criação de políticas públicas no Brasil? Essa é a grande questão. Entender as causas e os impactos dessa percepção é fundamental para ter uma visão mais completa do nosso cenário político. Sem dúvida. Chegamos ao fim de mais um Deep Dive. É isso aí. Hoje exploramos essa ideia da possível vantagem intelectual e argumentativa da esquerda brasileira. Isso. Vimos que isso pode estar ligado à história, aos movimentos sociais, ao engajamento acadêmico e a uma análise mais aprofundada. Enfim, é um tema complexo. Complexo? Muitas nuances. E a gente te convida a continuar essa conversa. É isso aí. A refletir sobre essas questões. Quais as consequências a longo prazo? Pro debate político, para a formação da opinião pública no Brasil. Boa pergunta. Como essas diferenças podem influenciar as próximas eleições, as decisões políticas? Quais outras perguntas essa análise levanta para você? Sobre como as ideias políticas circulam, se confrontam no nosso país. Deixe seu comentário aqui embaixo. Isso aí.
Compartilhe a sua opinião com a gente. Importante. A gente quer muito saber o que você pensa. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like. E de se inscrever no canal. Pra não perder os próximos Deep Dives. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Nice. Tchau, tchau.